E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo por aí? Aqui é o professor Glebson, o Descomplica Mate, descomplicando aí a matemática dos vestibulares e concursos públicos. Trouxemos aqui a solução, temos aqui um comentário sobre o problema número 5, tá? Que é um problema, questão número 31, que caiu na prova da FUVEST do ano passado, né? Intitulado FUVEST 2024, primeira fase, tá? É um problema de geometria analítica. Aqui também tem ali a questão do cilindro, né? O volume de um prisma propriamente e também nuances de trigonometria, tá? Vamos à leitura do problema, daí nós vamos aí interpretando a questão. O reservatório de um caminhão-pipa tem a forma de um cilindro circular reto, com o eixo horizontal, quer dizer, ele está deitado, né? E dimensões internas de 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro, tá? Então, esses 6 metros de comprimento é o cilindro circular reto, tá? Não é o comprimento total do caminhão, que ele fala de dimensões internas, tá? Então, é 6 metros de comprimento, o cilindro, com 2 metros de diâmetro, beleza, né? Uma escola contratou o serviço do caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Após o abastecimento, o motorista percebeu que o reservatório do caminhão estava cheio até 3/4 de sua altura. Então, 3/4 de sua altura, que é o que ele já está indicando aqui para mim. Na realidade, é 3/4 do diâmetro, tá? Pode ver que tá os pedacinhos aqui já, tá vendo? Olha, aqui tá um, ó. Aqui tá 1, 2, 3, 4. Ele tá 3/4 do diâmetro. Beleza? Conforme a figura ali, tá vendo? Então a altura que ele se refere é essa altura aqui, ó, tá? A dimensão em relação ao diâmetro. Qual o volume em metros cúbicos de água utilizada para abastecer a caixa d'água da escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento? E aqui os valores em números reais, tá? Exatamente o valor aqui do metro cúbico. Vamos aqui a solução? Bom, na próxima página eu fiz aqui o destaque. Essa daqui é a parte traseira do caminhão, certo? Aqui, ele está aqui apoiado aqui, né? Vou fazer aqui o desenho do caminhãozinho para vocês verem. E aqui tem as rodas, né? As rodas aqui nessa posição. Beleza? Bom, quando ele fala 3/4 do diâmetro, significa que a água que foi esvaziada é essa parte em branco que está lá em cima. Essa parte em branco que estava cheio de água, foi ela que preencheu a caixa d'água da escola. Beleza? Restando esses 3/4 aqui, ó. 1, 2, 3, de 4. Como ele tem 2 metros de diâmetro, o raio desse círculo é 1 metro, claro, né? Porque o raio é a metade do diâmetro, e vice-versa. O diâmetro é o dobro do raio. Beleza? E aqui, sem perda de generalidade, como aqui é 1 metro e está dividido em partes proporcionais em relação ao diâmetro, aqui é meio metro, ó. Aqui é meio metro, aqui também é meio metro. Tá? Vocês devem estar imaginando, professor, é só calcular o volume do cilindro e calcular 1/4, porque foi esse 1/4 de volume que preencheu a caixa d'água. Negativo, pessoal, negativo. Mesmo você pode dividir o diâmetro em 4 partes, né, aqui proporcionais, né, a meio, né, meio, para dar 2 metros. Mas quando você pensa na área, não é proporcional, tá? Essas áreas aqui não têm o mesmo tamanho. Tá? Então não adianta eu calcular a área aqui do cilindro, círculo, né? E dividir por 4 e dizer que aquele pedaço em branco que saiu é 1/4 da área total. Tá errado, tá? Então não pense dessa maneira. Na realidade ele como eu já falei, é 1/4 em relação à dimensão, à medida do diâmetro. Beleza? Até que eu separei aqui de meio e meio. Tá?
Qual que é a sacada? Como é que eu vou calcular a área da região em branco? Eu preciso calcular a área da região em branco? Preciso. Tá? Essa área da região em branco aqui, eu vou escrever aqui, chama-se segmento circular. Dá para calcular essa área? Tranquilo. Eu calculo a área do setor, né? A área do setor é essa área aqui, ó. É o pedaço da pizza. Nós calculamos a área do setor e depois nós subtraímos a área do triângulo aqui de altura meio, tá vendo? Esse triângulo aqui de altura meio e base desconhecida, a gente pode pensar e depois em calcular a área desse triângulo e subtrair ali do setor circular, nós vamos ter a área do segmento circular, tá bom? Então vamos aqui, ó. Para nós calcularmos a área do setor circular, eu preciso do ângulo central. Você viu que eu separei aqui no A, né? Eu vou chamar aqui esse ângulo aqui de alfa. Quanto que mede esse ângulo? Tranquilo, aqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Aqui esse meio é a altura do triângulo ABO, tá? Meio. E quem que é esse alfa? Bom, esse alfa, nós temos aqui a hipotenusa de 1 metro e temos aqui um cateto de meio metro adjacente a alfa. Esse ângulo adjacente a alfa, nós fazemos cosseno de alfa. Então você vem aqui e escreve cosseno de alfa. Lembra? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Uma revisão aqui de trigonometria, importantíssimo também. Quem que é o cateto adjacente? É o meio, né? É o meio. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é 1 metro aqui. É meio sobre 1 que vai dar meio. Aí você pensa assim, qual o ângulo cujo cosseno é meio? O ângulo cujo cosseno é meio, pensando num ângulo agudo, nós temos que esse alfa é 60 graus, tá? Então esse daqui a gente precisa decorar. A gente precisa estudar um pouquinho de trigonometria, fazer aquelas tabelas de valores notáveis. Seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Seno de 45, cosseno de 45, tangente de 45 graus. E finalmente o de 60 graus. Seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60, onde nós precisamos e devemos saber o valor de cabeça desses valores notáveis, né? Por exemplo, o cosseno de 60 é meio. Então nós chegamos à conclusão que esse alfa aqui mede 60 graus e aqui também é 60 graus. Então nós vamos ter aqui um ângulo de 120 graus, tá? Então esse ângulo central aqui, a medida do ângulo AOB, a medida de AOB, do ângulo AOB, ele tem 120 graus, porque é 60 mais 60. Agora o que a gente faz? A gente calcula a área do setor circular. Como que calcula a área do setor circular? É tranquilo, ó. É 120, né? 120 você faz assim, ó. Área, vou escrever assim, ó, a área do setor, tá? A área do setor AOB. A área do setor AOB é 120 de 360. Por que é isso? É um pedaço, né? Então eu vou calcular a fração 120 por 360. Em relação ao quê? Em relação à área do círculo, que é πr ao quadrado. Vou colocar aqui πr ao quadrado. 120 não é 1/3 de 360? Então é 1/3 de π vezes 1 ao quadrado, que é o raio do círculo. Então nós temos a área do setor circular, que é π sobre 3. Beleza? Esse π sobre 3 metros quadrados é a área do setor circular de ângulo central de 120 graus. O que eu faço agora? Nós agora devemos subtrair a área do triângulo AOB. Tem uma fórmula, pessoal. A área do triângulo. Vou escrever aqui, ó. A área do triângulo AOB. Vou colocar assim, ó, tá? AOB em relação ao triângulo, tá? É base vezes altura dividido por 2. Não. É assim, ó. É lado vezes seno de um ângulo. Vou colocar aqui ângulo A, né? Dividido por 2. Professor, mas que seno que é esse? Do que você está falando?
essa fórmula aqui, AB vezes seno de A sobre 2, é uma fórmula que calcula a área de um triângulo, onde AB são esses caras que estão aqui, ó. Aqui é o A, aqui é o B, tá? E se eu tiver um ângulo entre esses lados, que eu conheço as medidas, é o seno daquele ângulo que está ali. Então, dividido por 2, porque tem a ver com base vezes altura dividido por 2. Então, esse AB aqui, esse AB é 1 vezes 1, beleza? É um triângulo isósceles aqui, ó. 1 vezes 1, que é A vezes A, vezes o seno de A. Esse seno de A é o ângulo central aqui de 120 graus, é o seno de 120 graus, vezes o seno de 120 graus. Como que eu sei quanto que é o ângulo de 120 graus? Ele é notável. Você faz assim, ó. Quanto que falta para 180? Falta 60. Isso significa que o seno de 120 é exatamente o seno de 60, tá? Então eu venho aqui, ó, e escrevo meio, 1 vezes 1, 1. Seno de 120 é igual a seno de 60, porque é o que falta para 180, falta 60. Então significa que o seno de 120 e o seno de 60 são exatamente o mesmo valor. Mas quanto que é seno de 60, né? De acordo com a tabela dos valores notáveis, o seno de 60 é um valor fixo, uma constante, raiz de 3 sobre 2. Professor do céu, como é que eu vou decorar isso? Vai ter que decorar lá, chama-se tabela de valores notáveis dos ângulos notáveis. Seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60. Você tem que saber isso aí, tá? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então a área desse triângulo é raiz de 3 sobre 4 metros quadrados. Tá, mas eu quero a área do segmento circular. Eu pego a área do setor. Quanto que é a área do setor? Π sobre 3, certo? E subtraio da área do triângulo. Raiz de 3 sobre 4. Esse aqui é a área do segmento circular, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Área do segmento circular. Tá, e agora? E agora que eu multiplico isso daqui pelo comprimento do cilindro, aí eu vou ter o volume em metros cúbicos da água que foi abastecida no reservatório do colégio, né? Vamos colocar aqui um novo slide para concluir esse belíssimo problema. Beleza? Então, qual que é a área do setor? Como que eu calculo a área de um prisma? Volume, né? O volume de prisma é a área da base desse prisma vezes a altura do prisma, tá? A área da base é a área do setor circular, quanto que deu? Π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4. Π sobre 3 menos a raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área do meu prisma. A altura são 6 metros vezes 6, né? Que a altura do cilindro é a mesma altura desse prisma, né? Fazendo aqui a distributiva, fica 6π sobre 3 menos 6 raiz de 3 sobre 4. Eu acho que simplificando aqui já vai dar a resposta, né? Ó, 6 dividido por 3 vai dar 2, então fica 2π menos... Aqui também simplifica, divide por 2 aqui, divide por 2 aqui, ó. Que vai dar 3 raiz de 3 sobre 2. Esse aqui é o volume em metros cúbicos, como eu já disse, do volume de água que abasteceu ali completamente a caixa d'água da escola. 2π menos 3 raiz de 3 sobre 2. A alternativa, eu acho que é a alternativa B, né? 2π menos 3 raiz de 3 sobre 2, né? Com as simplificações ele ficou assim. Nossa, professor, que problema difícil. Não, eu fiz passo a passo para você ver todas as nuances, tudo que está envolvido, né? Para que você possa entender ali completamente o conteúdo envolvido, tá? Estude, reveja o problema, volte o vídeo para você ver ali as nuances desse problema, tá bom? Pessoal, até a próxima, hein?
Falou!